Oi, gente, vamos lá. Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui com mais detalhes como você faz o cordão, né? Essa cordinha aqui toda enroladinha. Aqui eu tô fazendo com 4 linhas, né? E fazer de forma que não faça isso que ela tá fazendo aqui, quando você for colocar o seu colar. Quando você prender pra colocar o seu colar, ela não começa a fazer isso aqui que ela está fazendo. Que ótimo que ela tá fazendo aqui pra mostrar pra vocês como não acontecer isso, tá vendo? Você faz, né? Enrola a sua cordinha, junta as partezinhas aqui, faz um acabamento. E quando você coloca a pedra, aí começa a fazer isso aqui. Quando você termina, ó, ela voltando várias vezes, ó. Tá vendo? Ela querendo voltar. Você, ó, tá vendo aqui? Você enrola e ela fica voltando. Então eu vou ensinar pra vocês como fazer de forma correta, pra que ela não fique fazendo isso, né? Voltando. Então vamos lá. Essa aqui já tá pronta, pra mostrar só um exemplo pra vocês. Eu vou ensinar desde do zero pra vocês. Aqui eu tô com... Peguei até outra cor de linha. Ó. Sempre que vocês forem fazer a cordinha de vocês, vocês têm que saber o que vocês vão querer fazer no final. Se é um nozinho, bolinhas penduradas, se é um acabamento. Que acabamento? Tem que ser tudo planejado, gente, tá? Não pode ser assim na hora, não. Por que eu falo isso? Para até ser na hora que eu digo assim, na hora de vontade de fazer assim, assim. Mas vocês têm que ter em mente quanto de linha vocês vão precisar deixar aqui para que vocês possam fazer um acabamento. E, gente, acabamento come linha pra caramba, tá? Só deixando bem claro. Acabamento come bastante linha. Assim como enrolar a linha também, ela puxa bastante linha. Então, sempre lembrando que vai deixar a linha o suficiente para depois não ficar um colar curto e você não conseguir fazer nenhum acabamento bacana, porque aqui ficou um rabinho assim curtinho. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer um acabamento bem trabalhado, porque esse colar aqui vai ser um colar masculino, que é para o pingente, que eu já ensinei no canal aqui também, dessa monite. Então, no caso, como eu já fiz o meu planejamento, o que é que eu fiz? Aqui eu vou precisar de pelo menos uns... Vou medir aqui. Pelo menos uns 12, 13 centímetros de linha, né? Que é pra poder eu fazer o acabamento que eu vou fazer no masculino, que vai ser com as linhas soltas, não vai ser aquela coisa que a gente junta todas as linhas e aproveita os 8 pedacinhos que vão ficar, né, para fazer um trabalho. Aqueles acabamentos bonitos que a gente pode colocar na ponta, nesse caso não. Então, o que é que eu fiz aqui? Para poder eu deixar uns 12 centímetros aqui, eu tirei de linha, que são 4, né, para cada um eu peguei 1,12 metro de linhas. Por quê? Esses 12 centímetros de linha vai ser do acabamento e o restante vai ser o enrolado da linha. Lembrando que isso vai ser feito dos dois lados, né? Então, é mais ou menos isso, para poder dar. Então, vai ficar menos um pouquinho de um metro aqui dentro. Pra isso. Mas se você for... Ana, eu quero fazer um trabalho com um acabamento bem bacana aqui, bastante coisa. Aí, você vai precisar deixar pelo menos 1,30 metro. Para que tenha bastante linha aqui no final. Você possa deixar pelo menos de um 15 a 20 centímetros aqui. Parece muito, mas não é. Pra você fazer um acabamento bonito, bacana, com bastante detalhe, colocar uma pedrinha. Então, é mais ou menos essa base. Vai fazer um trabalho no final, pega 1,30 metro de linhas. Não, Ana, eu quero fazer só um detalhezinho para pendurar uma pedra, uma bolinha aqui. Então, 1,12 m, 1,15 m de linhas no máximo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já deixei, né, o espacinho que eu vou precisar, de uns 11 centímetros mais ou menos. Vou dar aquele nozinho falso com todas as linhas juntas, que eu já ensinei aqui pra vocês. Você coloca dentro do seu dedo, segura bem aqui, ó, com o dedão. Abre o elo, dá uma enroladinha assim para as linhas ficarem mais fáceis para você segurar. Puxou, pronto, fechou. É isso aqui. E aí depois que você prender assim, ó, aí quem trabalha com prancheta, prende na prancheta. Como vocês sabem que eu não tenho prancheta, não sei trabalhar com prancheta, então vamos lá. Ó, eu prendo ele aqui, a plaquinha, né? Deixo bem firme, para que as precisar de mais de um alfinete, deixo bem preso. E aí ó, você vai dividir em duas partes, independente de quantas linhas vocês tiverem aqui. Aqui eu coloquei 4, sempre números pares, tá? Isso é imprescindível, não tem como você não fazer com números pares. Então, ó, aqui eu coloquei 4 linhas, aí vou ficar 2 para cada lado. Nesse caso aqui, que é de um outro colar também que eu vou fazer, 2 linhas, uma para cada lado, que depois vai ficar assim, ó, mais fininho, tá vendo? Mas todo o processo vai ser feito igual, independente se são 2 linhas para cada lado, 3 linhas para cada lado, 4 linhas. Eu cheguei a fazer com 6 linhas para cada lado, né? Um total de 12 linhas. Já cheguei a fazer com isso, com essa quantidade. Mas o processo é o mesmo, não vai mudar em nada. Então, uma dica fundamental para que a linha fique bem enroladinha, fique um trabalho bem feitinho, ó, porque você tem que fazer para ficar bonitinho assim, ó. Já vi alguns colares por aí que ele fica meio assim, ó. Dá uma dica, um exemplo para vocês. Já vi colar enrolado que fica mais ou menos assim, ó.
com o tempo ele vai soltando, gente. Então, quanto mais apertadinho vocês deixar, mas também tem uma regra. Nem frouxo demais, nem apertado demais. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ficar nessa faixa, nesse estilo que tá aqui, ó, que é como eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu já tinha até um vídeo aqui desse no canal, mas eu decidi gravar de novo porque tava com muita dúvida em relação a isso. Porque tava voltando, muita gente falando, Ana, eu faço o colar e ele volta, o que é que eu faço, né? Então vamos lá, ó. Dividiu a linha em dois. Vão ser sempre, você vai girar ao mesmo tempo com as duas mãos para o lado esquerdo. Todas as duas, ó. Os dois lados, tá vendo, ó? No início pode ser difícil porque às vezes não tem... habilidade para fazer isso ao mesmo tempo. Pô, você pode fazer um com uma mão, ó, faz com uma mão, segura, faz com outra mão aqui, ó, segura. Com o tempo você vai pegando a habilidade de fazer assim, vai enrolar bem. Agora aqui é onde vem o segredo. Enrolou bem, ó, tá vendo? Você vai trocar de mão. A linha da esquerda vai para a direita. Fez isso, enrola de novo, continua enrolando e você vai invertendo. Sem deixar de enrolar, invertendo. Aqui embaixo, automaticamente, como você tá girando, ele vai começar a querer segurar uma parte na outra. Só é você ir puxando. Desliza o dedo até o final e vai puxando, mas sem soltar aqui. Pelo menos no início. Aí depois disso, continua, ó. Enrola, troca de mão, enrola, troca de mão. Tem que, essa parte aqui, pra ele ficar bem enroladinho, como tá aqui, ó, você tem que enrolar bem aqui. Ó, enrola bem. Bem enroladinho. Não indico você fazer isso aqui. Isso também vai ser uma grande coisa para fazer com que ele volte. Então, não faz isso aqui. Você só faz enrolar, trocar de mão e descer. Porque se você enrola muito aqui, ele vai ficar muito apertado e automaticamente ele vai querer voltar. Então, você vai deixar ele confortável aqui, ó. Só enrola, troca de mão, enrola, troca de mão. E aí, você vai fazendo isso até o final. Chegou aqui no final, que eu falei aqui, o que acontece, tá vendo? Ele começa a enrolar automaticamente. Passa o dedo dentro devagarzinho e vem soltando até o final. E vai, ó. Eu já posso até soltar, pra vocês terem ideia, que ele já tá preso. Ó, como tá bonitinho, enrolado. E ele já vai prendendo, ele vai travando. Fazendo isso, ele vai travando. Então, não aperta muito pra ele ficar bem enroladinho até o final. Porque aí ele vai começar, quando você soltar o colar e for prender, fazer todo o trabalho, ele vai começar a voltar. Aí não vai ficar legal, não. Então, é só isso, ó. Seguindo o caminho dele, ó. Enrolou tudo pra esquerda, trocou de mão. Enrolou pra esquerda, trocou de mão e assim você vai. Sempre deixando aqui, essa linha daqui, bem enroladinha, ó. Como ela tá, bem enroladinha, tá vendo? E aí você vai só descendo, não vai empurrando pra cima. Só vai descendo, vai seguindo o fluxo da linha. Ó, só isso, tá vendo? Enrolou, girou, enrolou, girou. Vai soltando lá embaixo. Só isso, ó. Não tem segredo. É só enrolar bem essas linhas aqui e trocar de mão. Sempre trocando as mãos, porque se você não faz isso, você não vai travar. Acontecer isso aqui, ó. Já tá travado, tá vendo? Ele nem volta aqui, ó. Ele travou. E você travando, não corre o risco de depois ele querer voltar também. Mas, no finalzinho também, eu vou mostrar pra vocês o segredinho pra ele depois não querer voltar quando você coloca o colar. Que nem tá acontecendo aqui com o azul. Mesmo você fazendo assim, se você não deixar ele bem soltinho, ele vai querer voltar. Então, ó. É só isso. Então, eu vou seguir aqui e até o final, terminar o colar e mostrar pra vocês, tá? Mas é só isso, ó. Ó, não tem segredo. Enrolou a linha bem, travou. Enrolou, travou, enrolou, travou. E vai soltando lá embaixo com a outra mão, vai deslizando e soltando a linha. Aí você vai vir aqui, ó, mostrar pra vocês como já tá, ó. Tá vendo? Ó, já consegue enxergar bem que tá bem enroladinha, não tá apertada demais, até pra não ficar um desenho feio, né? E essa cordinha fica um trabalho bonito, um acabamento legal pra você colocar, ó, o seu trabalho. Então, eu vou dar uma adiantada aqui e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Voltando aqui, ó, terminei até o final, né? Como eu falei. E uma das coisas que eu faço antes de tirar a linha daqui, ó, se vocês verem, tá até um pouco escurinho. Eu venho com um isqueiro e queimo um pouco, ó. Vou tirar ele daqui pra vocês verem melhor. Vou ligar aqui o ventinho, ó. Vou queimando todo ele. Vou esticando ele, queimando, ó. Olha a diferença de cor, se você observar. Ó, porque eu falo pra vocês a importância de queimar também, tá vendo? Ó, aqui, ó. Se conseguindo ver bem. E aí, eu sempre venho aqui, ó, pra tirar as dobrinhas, os fiapos. Ele fica mais maleável também, pra o que eu quero fazer. Então, venho queimando até o final. Todo ele, pra deixar ele bem
bem retinho. E aí, ó, aqui tá o colar todo feitinho. Aqui também precisa de dar uma queimadinha, tá vendo que tá meio esbranquiçado? Então, vocês vão observando isso. É aquele isqueirinho que eu sempre indico pra vocês, que é só apertar, né? Eu falo isso porque eu usei muito aquele de riscar. Então, chegou uma época que isso aqui do meu dedo tava muito machucado. E não tava nem conseguindo fazer mais, né? Machucando. Então, ó, já vou aqui, ó, queimando todo ele, deixando todo uniforme. E aqui, no caso, eu até vou mostrar pra vocês. E aqui, eu não vou fazer essas duas partes juntas, né? Muita gente faz, junta as duas partes aqui, prende com aquele nó plano e pega essas linhas aqui e trabalha. Olha o que eu falei pra vocês, se eu fosse trabalhar com essas linhas aqui, é muito curtinho, não dá pra fazer praticamente nada no final. Porque você viu, ó, come muita linha, né? Outro teste que vocês fazem pra saber se o tamanho da linha tá certo. Coloquem na cabeça de vocês, segurem aqui onde vocês vão fazer o acabamento final. Abram e coloquem na cabeça de vocês e vejam que se fica confortável. Não pode ficar muito apertada, porque aqui ainda vai vir a regulagem, né? Que vai pra frente e pra trás. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Mas só é colocar na cabeça de vocês. Colocando na cabeça de vocês, entrou com facilidade, pronto. É meio que o padrão é esse. Só que nesse caso aqui eu não vou fazer o trabalho, os dois juntos, né? As duas partes. Então, ó, olha o colar aqui que eu falei pra vocês. Eu fiz tudo certinho, que eu ensinei pra vocês. Olha ele voltando. Olha isso. Se eu pegar aqui do jeito que esse colar tá, juntar as duas partes, fazer o nó plano, colocar o colar, né, o pingente aqui dentro, fazer o nó plano e o colar pra mim já está bom, depois eu só colocar a regulagem, não vai dar certo, porque olhem isso. Ó. Ó. Olha ele querendo voltar. Você soltar ele assim, ó. Qualquer movimento que o pingente faça aqui, ele vai fazer isso aqui. Ele vai querer voltar. Olha ele voltando. Ó aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Vai abrir bem esse colar. Do jeito que eu tô fazendo aqui, é passando a mão. Abrir bem, segurar aqui no centro dele, soltar bem aqui, ó. Solta bem. E agora sim. Olha isso. Se soltar bem assim, vai evitar que ele fique querendo voltar. Então, na hora que antes de você prender aqui, se você for fazer as duas partes, antes de você prender, você passa a mão bem, pra deixar ele, se tiver alguma partezinha com muito enroladinho, ele vai soltar, ele vai ficar assim, ó. Olha a diferença desse aqui, que eu ainda não fiz isso. Vou soltar ele aqui. Olha a diferença, ele tá todo engelhado. Eu não queimei ainda, ó. Engelhado, gente, é que a gente fala no Nordeste, tá? Eu não sei. Enrolado. Então, olha isso, ó. Ó aqui, ó. Ó como é que ele tá. Você solta ele, ele fica querendo voltar aqui, ó. Ele não tá ainda... Ó, olha ele voltando todinho, ó. Olha isso. Então, esse é o segredo. Se você só enrolar, já prender aqui e colocar o pingente, já querer fazer com que o colar vá, ele não vai. Porque ó, a ponta dele já voltando aqui, ó. Como ele fica mais fácil. Você leva e volta. Olha a diferença do outro de baixo. Eu já fiz isso. Então, você vai queimar. Você vai passar bem o dedo, dar ó, deixar ele dar uma enrolada. Olha ele voltando aqui na ponta, tá vendo? O que ele precisa voltar. Já melhorou. Tá vendo? Ai, que bom, que dá pra vocês verem bem, ó. Você passa a mão e deixa ele voltar um pouco até onde ele precisa ir. Depois disso, aqui está. Colar sem voltar. Então, aqui nesse caso, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou segurar um pouco mais aqui pra enrolar um pouco mais. Porque desenrolou um pouquinho na hora que eu faço esse processo de passar a mão, deixar ele voltar um pouco, dar uma ajustada, ele solta um pouco. Então, aqui eu vou voltar, ó. Mais ou menos aonde eu quero, que são aqueles 10 centímetros que eu preciso. Essa habilidade também de segurar assim, fazer assim, foi com o tempo, tá, gente? Vocês podem colocar na prancheta, ou vocês podem botar um alfinetinho aqui e segurar. Mas quem já consegue fazer assim, pode fazer isso. E aí, ó, deixei o pedacinho que eu quero. Como que eu vou fazer o acabamento desse? Ó, peguei aqui 25, em torno de uns 23, 25 centímetros de linha, da mesma cor, tá? Se vocês quiserem fazer outra cor aí, vai de acordo com a imaginação ou a encomenda de vocês. Nesse caso aqui é encomenda, então, o cliente, que é masculino, é o Felipe, lá de Recife, ele pediu pra fazer assim. Então, eu vou fazer aquele nó plano, tá? Aquele nó plano que vocês já conhecem. Nesse caso, eu vou querer fazer o DNA aqui. Pra vocês saberem se vai sair o DNA ou não, vocês estão vendo que quando eu prendi aqui, tem um nozinho aqui. Tem um carocinho aqui. Esse carocinho é um indicador que se eu fizer
todo ele pro lado de cá, ele vai enrolar. Mas se o indicador tá aqui, eu colocar ao contrário, essa por cima e essa aqui, o nozinho daqui vai vir pra cá. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Como fazer o nó plano e diferente do nó espiral. Olha só. Ok? Olha aqui. Vou fazer mais uma vez, do mesmo lado que eu comecei. É do lado de cá agora, deixa eu ver se é isso. Então, vamos lá. Tá vendo esse nozinho aqui? É o indicador de aonde a linha vai ficar por cima para poder ficar nó plano. Então, ó, se a pontinha tá aqui, a linha que vem por cima, vai indicar que o lado de cá também vai ficar com outro carocinho e vai ficar um nó plano. Ó, o nozinho tá aqui, a linha vem por cima. Ó como ele vai ficar plano. Olha o outro nozinho aqui. Para dar continuidade, eu tenho que colocar aonde parou o carocinho, a linha vem por cima. Depois eu desmancho para mostrar para vocês a diferença. Sempre aonde tiver o carocinho, a linha vai vir por cima. Isso vai indicar que ele vai virar um nó plano. Carocinho tá aqui à direita, linha por cima. Sempre por cima. Tá vendo que ele tá ficando nó plano? Carocinho aqui à esquerda, linha por cima. Ok? Aí o carocinho vem pra direita. E assim sucessivamente. Então, sempre que o carocinho tiver, o lado que tiver o carocinho, a linha tem que vir por cima. Porque se você não fizer isso, a linha vai fazer isso aqui que eu vou mostrar agora. Vou desmanchar aqui rapidinho pra vocês verem. Aqui. Mais um. Soltar aqui. E aqui. Vou voltar desde o início. Pronto. Aqui eu quero que fique o espiral, ou chamado também nó DNA. Então, o carocinho tá aqui. Se eu colocar essa linha por cima, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar um nó plano. Eu não quero nó plano. Então, para que aconteça o espiral, eu viro o lado. A linha que vai ficar por cima vai ser onde não tem um carocinho. Então, eu faço aqui. Carocinho tá aqui. Eu vou fazer sempre do lado oposto do carocinho. Que é isso que vai fazer com que o nó vire nó DNA. E é isso. Sempre para o mesmo lado. Carocinho tá aqui, vamos sempre pro lado inverso. De onde tá o carocinho. Tá vendo? Os carocinhos vão ficar todos do lado de cá. Então, com isso, automaticamente, o nó vai criando o espiral. Ó. Todo no mesmo lugar. Sempre por cima, ou do lado oposto do carocinho. Porque aí ele vai formar. E assim vai, ó. Vou dar mais umas voltas aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando. E agora, mais um. E automaticamente ele virando, ó. E é isso, ó. Tá vendo? Virando o espiral. Então, pra vocês não terem dúvida, onde foi que eu coloquei a linha? E às vezes já vi muito desse aqui, que a pessoa acha que se perde, às vezes faz um pedaço dele plano, outra parte espiral, então não tem segredo. Para fazer espiral, é sempre colocar a linha por cima do lado oposto do nozinho. Então, se você quer começar ele do lado direito, então vai ser toda vez pelo lado esquerdo. E assim, sucessivamente. E aí é só seguir, ó. E como é um colar masculino, eu quero fazer de forma que fique mais neutro, né? Quando é mulher, a gente consegue colocar uns detalhes maiores, mas tem um que gosta de coisa mais simples, né? Então, são modelos masculinos também, ó. E assim ficou o espiral. Depois aqui eu vou só cortar a pontinha, queimar e tem esse detalhezinho aqui na ponta do colar dele. Ó. Só isso. Aí você pode dar uma envergadinha também, pra ficar mais enroladinho ainda, tá vendo? Você pode dar uma giradinha. E aí, o lado de cá, eu vou colocar o pingente, que no caso é esse aqui que eu já ensinei também. Aqui, ó. Dá uma enroladinha aqui na ponta. Coloca ele. E vai fazer o mesmo esquema lá, para que não tenha perigo de voltar. Passa a mão aqui um pouquinho. Ó. Mede aqui o espaço do outro e faz a mesma coisa. Coloca a linha aqui novamente
e faz a espiral. Depois coloca, aí corta, faz o acabamento. Vou cortar aqui pra vocês verem como que fica esse detalhezinho aqui. Vou fazer mais uma vez. Aqui, ó, sempre do mesmo lado, tá vendo? Sempre do lado esquerdo. Vou até o finalzinho da linha. Sempre do lado esquerdo. Apertando bem. Aqui eu não quero que fique tão enrolado assim também, não. Só umas voltinhas. Pronto. Vai dar uma ajustadinha, né? Vamos cortar. Corta rentezinho aqui, ó. Mas não tão rente pra linha se soltar e você não conseguir colocar de volta. Né? Assim, prende. Porque se você corta muito em cima aqui, ela se desfaz. Aí você não vai conseguir colocar de volta pra prender. Então, deixa um espaçozinho assim, ó. Aqui, ó, dá uma queimada. Lembrando que na hora de queimar, sempre com a chama azul, ok, gente? Sempre com a chama azul, ó. Tá vendo aqui no finalzinho? Amarelo na ponta. Aqui é azulzinha. Sempre encostando na partezinha azul da linha, tá? Porque isso evita que ela queime muito e que mesmo sendo uma linha escura, fique feio, tá? Fica aquele acabamento grosseiro. Então, ó, vou cortar aqui na pontinha. Vou queimar com a partezinha azul, ó. E não precisa queimar pra você ficar segurando até torrar a linha, não, gente. Encostou, a linha tem cera, é uma linha delicadinha. No instantezinho ela vai queimar. Então não precisa você ficar queimando, não. Dá o acabamentozinho final, um detalhezinho na ponta. Pronto. Aqui. Aí você faz do outro lado, depois faz o acabamento e aí fica pronto. Pingente. Simples e delicado. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. Se tiver dúvida, aquela mesma coisa. Ou pergunta aqui ou chama lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram, eu tô sempre colocando muita novidade lá, tirando dúvidas, fazendo mais uma interação, né, maior do que aqui no YouTube. Então, pode chamar lá também, que é o @MikeTuberShop. Vai estar aqui na descrição também, tá? Então, é isso. Espero que vocês agora consigam fazer o colar de vocês, ó, de forma que ele não fique querendo voltar. Olha que beleza. Mesmo esquema para quem vai fazer um acabamento assim, ou quem vai fazer o acabamento com as duas partes juntas. Com as duas partes juntas, ainda é mais indicado fazer bem feitinho isso aqui. Puxar bem, deixar bem lisinho. Porque aí, quando a cliente colocar no pescoço, vai ficar aquela coisa lá atrás voltando. Fica feio, né? Vou fazer um acabamento legal e bonitinho. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.